Serrão, quem disse também, foi hoje, que disse foi o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma fala muito forte que a gente vai, inclusive, exibir agora aqui no 3 em 1. Nós, no Supremo Tribunal Federal, temos que tomar cuidado, porque está sempre filmando. Se se abaixa para pegar alguma coisa, se você faz uma careta, alguma coisa, alguém está lá filmando. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Muito bem, Constantino, como é que você avalia uma fala dessa? Renda alguma retaliação desse tirano, desse sujeito metido a ditador, né? O que a gente pode falar de um sujeito que diz isso, que ainda faz troça, que tem toda hora alguém filmando, né? Inclusive no pé do ouvido dele, alguém virando e falando assim, missão dada é missão cumprida, né? É o chefe do Brasil, é o dono do Brasil, pelo visto, e acho que não tem ninguém, né, disposto a colocar um freio, até porque tudo virou uma palhaçada, um circo, né? Eles fazem a nomeação e logo depois vão para uma festa de um advogado ligado ao PT, que despacha no Supremo de bermuda, né, numa rodinha de samba, estava lá Gilmar Mendes, estava lá Dias Toffoli, estava lá Lewandowski, todos eles, né, até gente daquela emissora que fez o L, né, comentou, né, isso aí é muito promíscuo, falta ética nisso. Estava lá o Bruno Dantas também, né, do TCU, todos eles, é o sistema podre, escancarado, à luz do dia, sem nenhum pudor, sem nenhuma necessidade de dourar a pílula, de vestir um manto, um véu. E ainda diz, né? Ó, vamos prender mais, vamos meter multa, vamos prender mais. A gente é dono do Brasil. A gente é dono do Brasil, eles é que obedeçam. Eles é que fiquem quietinhos, senão a gente vai mostrar quem manda aqui. E como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem, senhor Xande. O que o senhor disser a partir de hoje, eu obedeço que nem um cachorrinho petista. Cristiano, do ponto de vista jurídico, como é que você vê, inclusive, a repercussão de uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE? É uma fala, no mínimo... Melhor eu não falar o que eu estou pensando. Por favor, Cristiano. Olha, Paulo, eu vejo que é o tipo de manifestação inadequada. Eu nas minhas falas, eu sou sempre muito incisivo em condenar a manifestação de juízes, de promotores fora dos autos. Eu vejo que o papel de um magistrado, ele tem que ser um papel de fora da vida processual, fora do tribunal, falar o menos possível. Porque quando você passa a ter o judiciário, representantes da vida pública se manifestando sobre todos os motivos, sobre todos os temas, primeiro, você acaba fazendo com que aquela aura de isenção que o judiciário tem que ter, acabe de alguma forma se fragilizando. Segundo, você faz também com que o cidadão, ele passe a criticar, ele passe a ver o juiz, o membro do Ministério Público, com uma maior proximidade, como um ator político convencional. Então, é importante para manter a força da instituição do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário, sendo um poder diferenciado dos demais, porque ele não é escolhido pelo voto, ele é uma carreira autônoma, que ele guarde um certo distanciamento, especialmente das questões políticas. E aí, com isso, não venha com esse tipo de manifestação, porque daí a gente é obrigado a comentar esse tipo de manifestação. E quando, na verdade, o papel judicial deveria ser objeto de comentário do aspecto jurídico, de análise doutrinária, e não aspecto de comentário numa discussão política. Realmente não pega bem. Serrão, pegando um gancho nessa fala do Cristiano, nós não estamos diante de uma fala jurídica, né? Essa mensagem que o ministro Alexandre de Moraes proferiu hoje num seminário, nós estamos diante de uma fala política, né? Mas o ponto que a gente precisa discutir aqui de uma maneira muito clara, e aí nem discutindo o aspecto pessoal, mas sim o aspecto republicano, é função de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral, ter uma fala política? Essa é a essência da questão. Acompanho inteiramente o voto do nosso Cristiano Vilela. Político é político. Juiz
magistrado é magistrado. Não cabe a um magistrado ficar fazendo conceituações ou opiniões políticas. Tanto que, vamos lá, o Conselho Nacional de Justiça está punindo alguns magistrados porque eles fizeram manifestações políticas. Pode ser correto ou não? Está ferindo aí, o profissional tem direito à sua liberdade de expressão? Tem, mas não é para fazer política. Aí pune o magistrado de baixo. E a cúpula do judiciário, ela está fazendo política o tempo todo. E esse, na minha visão, é o maior erro institucional que vem sendo cometido há muito tempo pelos membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e, às vezes, até do Superior Tribunal de Justiça, quando dão bobeira nesses casos. É bom a gente lembrar que o pré-1964, o que causou o caos institucional foi quando as Forças Armadas tinham gente que começava a falar de política. Começou com os oficiais de alta patente e depois desceu para a turma da baixa patente. Todo mundo começou a falar de política. Deu no que deu. Hoje nós temos o judiciário, a alta cúpula, que só fala de política. E o baixo clero do judiciário também só fala de política. Isso é bom? Não. Eles não são o poder eleito para tratar da questão política. E, de novo, ministro Alexandre de Moraes, eu gostaria de chamar a atenção do senhor novamente. Não é possível que o senhor não esteja entendendo o que aconteceu. Seu discurso na diplomação de Lula e a fala de hoje, esses dois discursos assustaram muitos da Petelândia. O pessoal está preocupado porque eles estão achando, olha, parece que o ministro Alexandre de Moraes está tendo mais poder do que o nosso líder Lula. E isso daqui a pouco pode ser uma ameaça. Então, cuidado, ministro Alexandre de Moraes, porque daqui a pouco o PT é muito malandro. O PT pode fazer uma composição lá no Congresso e insuflar a base bolsonarista, bota a base bolsonarista para atacar o senhor, e aí eles dão o apoio por debaixo do pano para a base bolsonarista só para detoná-lo, porque eles sabem que o senhor é o sustentáculo do Geraldo Alckmin, que eles também querem detonar a qualquer custo, hein? Então, Alexandre de Moraes hoje é a pessoa que mais jogando no campo da política tem a perder no Brasil. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, são 5h26. Ô Consta, vamos voltar nessa discussão que ela está muito boa aqui, buscando refletir mesmo a funcionalidade da República Brasileira, né? Um ministro do Supremo, independente de ser o Alexandre de Moraes ou não, ele se sente também encorajado de ter uma fala dessa, uma fala pública, inclusive, pelo fato de não haver fiscalização por parte do Congresso Nacional, né? Porque está todo mundo junto, de mão dada. Eu entendo até o cuidado maior do Cristiano, do Serrão, porque eles estão fisicamente no Brasil. E o Brasil hoje é uma ditadura cujo líder maior é o Alexandre de Moraes, a ponto da Janja declarar muitíssima gratidão a ele, né? Ele ser ovacionado por um minuto na condecoração, na nomeação ali no diploma, né, do Lula. Aliás, foi mais aplaudido que o Lula, né, Constantino? Se preocupou o PT, a turma sabe quem manda. Agora, vale aqui só um parêntese, né, porque a turma é muito rápida no Brasil, muito criativa, né, mas, veja, crime organizado tem no mundo inteiro. Diplomação de bandido por meio do próprio TSE é só no Brasil, né? Vamos combinar. Então, eu que estou aqui fisicamente, fico um pouquinho mais ousado, né, para colocar os pingos nos is. Então, vamos lá. Não é inadequada a fala dele. Inadequado é alguém comer muito de noite antes de dormir, passar mal. A fala dele é criminosa. Criminosa. E alguém ciente de que existe impunidade no Brasil, que ninguém vai fazer nada para mexer com ele, que o Congresso todo está de joelhos, né? Então, nós não podemos aceitar participar desse teatro. Fingir que existe um Brasil normal, onde as instituições estão funcionando, onde é inadequado o que o Alexandre falou, porque não cabe ao ministro do Supremo ser politizado. Nós estamos num país onde desembargadora é punida por defender manifestação legítima e popular, mas outro desembargador que chama de babacas os que estão se manifestando e diz que tem que ser pau na direita, nada vai acontecer com ele. Porque é isso, a gente tem um país onde deputados eleitos são censurados,
sem saber por quê, sem direito de resposta. Depois eles têm uma licença para se manifestar, mas com uma multa de 20 mil se ousar questionar a eleição, enquanto que o André Janones ficou livre a campanha inteira para espalhar fake news e ódio. Então, que Brasil é esse que a gente está analisando aqui? Eu estou de longe olhando e vendo o circo e achando alguma graça, né? Mas também com uma certa comiseração de quem tem que fingir que o circo é sério. O sujeito está lá no prostíbulo avaliando assim, não, aquela dama, aquela lady ali é um pouco mais apresentável do que aquela outra. Vocês estão falando de prostitutas. Por que vocês estão fingindo que o amor venceu se venceu uma quadrilha que só quer dinheiro e poder? Então, vamos falar sério. A audiência merece esse tratamento porque muita gente está nas ruas, ainda com alguma esperança. Vamos falar sério. Alexandre de Moraes não é um ministro que tem falas inadequadas. Ele é alguém que não liga a mínima para a Constituição e para as leis do país, porque ele é a lei. O Estado sou eu, né? O Estado sou eu. O Consta, mas fazendo uma análise aí desses 4 anos... Quer me ver preso, hein, ô Paulo? Não, de maneira nenhuma. Tá dada. Não, de maneira nenhuma. Eu só quero fazer uma análise com vocês aqui, porque esse assunto eu acho que é um assunto muito pertinente e eu acho que o Brasil, de alguma forma, precisa encontrar uma solução para isso. Mas eu quero fazer um resgate histórico e buscar entender, Constantino, e até te provocar nesse sentido. Se a gente analisar o governo Bolsonaro, nós tivemos algumas oportunidades, inclusive, de termos avanços importantes no Congresso Nacional em relação a essa fiscalização de ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a CPI da Lava Toga, em 2019. Mas quem articulou para que essa CPI não avançasse? Inclusive, não assinou o filho do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Ou seja... Sim. Nós estamos vivendo também uma situação em que há um dedo do presidente Jair Bolsonaro e de sua família nisso. Paulo, se não há necessidade de crime algum para alguém ser preso no Brasil hoje, imagina onde há suspeita de algum tipo de fumaça. Né? Porque, Consta, se nós analisarmos, por exemplo, a eleição de 2018, uma das grandes pautas, Serrão, Cristiano, eu quero inserir vocês também nessa conversa que nós tivemos em 2018, era a CPI da Lava Toga. Eu me lembro muito bem disso, haviam senadores muito engajados. Cito, por exemplo, aqui o senador Eduardo Girão, não me lembro o estado do senador Eduardo Girão, mas eu me lembro que ele era extremamente engajado nessa pauta e essa era uma pauta importante, afinal de contas o Senado Federal é o responsável por chamar os ministros do Supremo, fiscalizar, criar audiências públicas, enfim. Paulo, para ajudar na sua narrativa, o Pacheco foi apoiado pelos bolsonaristas. Mas ali era o seguinte, não tem tu, vai tu mesmo, a alternativa era pior. E o Pacheco hoje é o maior cúmplice desse troço. Só para mostrar o grau de doença, eu passo para os colegas analisarem, olha a manchete, Múcio vai a Moraes e explica a escolha dos comandantes das Forças Armadas. Futuro ministro da Defesa diz que se responsabiliza por nomes. O Alexandre de Moraes tem que aprovar a escolha de ministro? Tem, porque tecnicamente parece que ele é o presidente da República. Ele está acima de todos. Então tem, né? Pela lógica tem. Né? Agora, isso aí é o hospício. Isso aí é o manicômio judiciário a céu aberto. Isso é uma doideira total. Cristiano, como é que você vê isso? Olha, tem um aspecto que chama atenção também, do ponto de vista político, para a gente olhar sob outros pontos de vista agora, né? Tem um aspecto político que me chama atenção, foi que o governo Bolsonaro elegeu o Lula e o PT como o seu contraponto. Né? É muito claro, muito evidente que o governo Bolsonaro procurou não permitir que outras forças políticas emergissem, tendo claro que esse contraponto direita e esquerda seria valioso do ponto de vista de estruturação da sua narrativa política, do seu grupo político. A mesma coisa, a mesmíssima coisa ocorreu do outro lado. Então Lula escolheu Bolsonaro e fez de tudo para que o jogo político se restringisse a essa dualidade, justamente para acontecer o que aconteceu nesse segundo turno, um país dividido com dois lados antagônicos. Então, de alguma forma, os dois lados, né, trabalharam para isso e analisando agora, né, dentro da provocação que foi feita pelo Paulo, de alguma forma, o lado do governo, o lado do Bolsonaro e das pessoas próximas
próximas dele, cometeram uma série de pecados nesse sentido, no sentido de fazer com que esse contraponto ligado ao PT, ele se permanecesse, ele se perpetuasse, que era justamente para que o embate ficasse claro. E deu no que deu, né? Hoje nós tivemos aí uma queda de braço, o Brasil se dividiu no meio e o outro lado, o lado do PT, ganhou a eleição, né? Então... E aí foi a malandragem do Lula, porque, veja, Lula soube negociar melhor com a turma do establishment, que ficou do lado dele. E a turma do establishment, para se garantir, o que é que ela fez? Olha, Lula, do teu ladinho aí, quem vai ficar é o Geraldo Alckmin, é a sombra. Se você vacilar, a sombra vai ofuscar você. O recado do establishment foi esse. Agora, Lula é fogo, Lula tomou o poder. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a luz na sombra e tirar a sombra devagarinho da jogada, botando a turma dele, que é o que ele já começou a fazer. Então, vejam, o processo está em andamento. Bolsonaro fez a leitura errada lá atrás, ele exagerou na dose da briga com o establishment sem ter uma retaguarda para essa pancada e não brecou as coisas erradas no momento certo. Vamos lá, primeira coisa, aquela nomeação do delegado da Polícia Federal era atribuição dele, ele não podia ter deixado ela não acontecer. Ali foi um ponto grave. Outro ponto grave, a questão do inquérito do fim do mundo. Jamais podia se aceitar que aquilo tivesse acontecido. Aquele inquérito não tem base legal, não tem legitimidade e o presidente não gritou, o presidente e políticos não gritaram contra aquilo. Então hoje isso é proclamado, o grande herói nacional hoje virou o ministro Dias Toffoli, que aquilo foi uma ideia dele. Dele? Será que foi dele? Não sei se foi dele, não. Mas ele é o pai, aparece como pai da criança e o padrinho é o ministro Alexandre de Moraes. Então, vejam, esse é um outro ponto. Depois, outro ponto que não jogaram duro, quando destruíram o Daniel Silveira, aquilo ali foi grave. Você não estava atacando o Daniel Silveira, estava testando até que ponto o parlamento aceitava ser submisso. E o parlamento burro, estúpido, foi submisso. Então, o preço, a gente está pagando o preço dessa omissão da política e do erro de visão estratégica junto com a malandragem que Lula tem. Lula foi esperto, soube jogar o jogo. Ele não era o candidato a presidente do establishment, acabou sendo, porque não foi criada opção. A terceira via, as terceiras vias foram mortas. Mataram o Dória, mataram o Moro, deixaram só os nanicos ocuparem espaço, sabendo que os nanicos depois iam compor com Lula, que foi o que aconteceu. E agora os nanicos também estão sendo tirados de lado. A história brasileira tem que ser contada direito, porque senão as pessoas não têm visão de conjunto para entender. Muito bem, senhores, eu vou colocar aqui na tela para que vocês e toda a nossa audiência possam ver. Vejam só quem voltou de férias, renovado, revigorado, Vitor Brown. Salve ele! Está firme e forte, o nosso queridíssimo Brown está de volta ao comando dos Pingos nos Is e vai contar um pouquinho para a gente quais serão os principais destaques aí da edição desta quarta-feira. Fala, Brown, a palavra é sua. Pois é, estava descansando lá, mas daí me falaram que tinha um amigo meu, um apresentador aqui da Jovem Pan, fazendo aniversário hoje, um tal de Paulo Matias, daí eu resolvi voltar para deixar um abraço para ele. Então, parabéns, Paulo, feliz aniversário. Obrigado, Brown. Boa. Vou te contar então os destaques do programa que começa daqui a pouquinho, os Pingos nos Is. Não estava te ouvindo muito bem, agora voltou. Mas vamos lá, são muitos os destaques do programa de hoje. Vocês estavam falando aí sobre Alexandre de Moraes. Vai ser tema aqui também em Os Pingos nos Is. A gente segue repercutindo as novas declarações dele, a nova ameaça que fez o ministro, o presidente do TSE, disse que muita gente ainda será presa. O presidente eleito Lula voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro. E mais, Lula insiste no ditador Nicolás Maduro em 1º de janeiro aqui no Brasil. São só alguns dos destaques de Os Pingos nos Is, que começa daqui a pouquinho com o time todo reunido, com José Maria Trindade, com Fernão Lara Mesquita, o Paulo Figueiredo, o Coronel Gerson Gomes e o Roberto Mota. Daqui a pouquinho, pouco mais cedo, 20 minutinhos antes, para a turma do YouTube do canal de Os Pingos nos Is, às 5h40 da tarde, 6 em ponto também na TV Jovem Pan News e no rádio, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Bom restinho de 3 em 1. Por aí, Paulo. Feliz aniversário mais uma vez. Parabéns, obrigado, amigo. Tá aí o nosso queridíssimo Vitor Brown, âncora dos Pingos nos Is, jornalista brilhante aqui da nossa Jovem Pan News. Está de volta das férias, certo, Serrão? O homem tinha que voltar, né? Voltou bem, animado.
Muito bem, gente. Olha só, vamos voltar na nossa discussão aqui. A conversa estava muito boa. Consta, você tem mais algum ponto que você queria colocar sobre toda essa conversa que a gente estava falando? Citamos várias coisas, né? CPI da Lava Toga, o Serrão trouxe também toda a questão envolvendo prisão de Daniel Silveira, a atuação do Senado Federal ao longo do governo Bolsonaro. Eu quero uma finalização, vamos finalizar, pincelar finalmente. A finalização é o seguinte, o resumo do Serrão é muito bom de como chegamos até aqui e a quantidade enorme de omissões. Daqui para frente, restou muito pouca opção. E não é preciso, uma vez mais, ser profeta para entender onde isso vai acabar se a coisa seguir o curso atual, continuar nessa toada, com esse tom de ameaça do tirano, do imperador do Brasil. O Bolsonaro e sua família vão acabar presos. Isso está muito evidente, não precisa nenhum crime para isso, não precisamos pedir opinião de juristas como juristas, né, para ver a possibilidade disso acontecer, porque não há mais lei no Brasil. Existe a vontade de uma turma que tem o poder. E essa vontade arbitrária, obviamente, precisa destruir Bolsonaro politicamente, né? Então, entre os muitos que ainda serão presos, não resta a menor dúvida que na ameaça do Xande e companhia consta a família Bolsonaro. Resta saber como é que ele vai para esse destino. Se ele vai se entregar, se ele vai em silêncio, se ele vai dando tchau para os seus companheiros fardados. Esse é um bom ponto. Baseado no que o presidente Jair Bolsonaro seria preso? Qualquer coisa, existir crime de existência. Não, porque nós temos aí mais de 3 segundos e tem o nome Bolsonaro, está preso. Nós temos aí inquérito das fake news, temos... Precisa de lei, O que mais temos aí? Não precisa de lei. Cristiano? O que temos contra tanta gente que foi censurada ou presa? Nada. Temos um inquérito ilegal, temos crime de opinião no Brasil, a imunidade não serve para nada. Mas, Constantino, você não acha... Tem a denúncia do abuso eleitoral, que ele usou aí o Bolsa, o Auxílio Brasil para comprar voto. Isso é fácil, tá? Perdeu a eleição, isso aí bota na conta. Isso incitaria ainda mais as ruas? Vocês acham realmente que Alexandre de Moraes faria isso nesse momento? Prenderam um índio, até onde eu sei, o índio tem imunidade. Prenderam um índio, ninguém sabe do índio. Aliás, as ONGs de direitos humanos sumiram e as de minorias também. Ninguém está preocupado com o índio, né? Então, assim, o Brasil é isso, Paulo. O Brasil tem um cabo de guerra hoje a céu aberto, sendo que um lado tem muito mais força que o outro, até onde tudo indica, né? Temos aquele processo de charlatanismo também em decorrência do... A lista é grande, mas olha só, eu tenho uma opção, Cristiano, até para você analisar. O Alexandre de Moraes está deixando bem claro que o que vem por aí, no curto prazo, é a decisão que ele vai dar nesses inquéritos do fim do mundo, que é um conjunto de inquéritos ali secretos, não há uma transparência sobre eles e ocorrerão agora, provavelmente no começo do novo governo, as condenações. E eu tenho palpite que entre os primeiros condenados aparecerá o nome do filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. O establishment primeiro vai querer testar qual vai ser a reação na hora que o sistema pegar o filho querido do presidente. E aí é o teste. Igual eles fizeram com o Congresso. Primeiro pegamos o Daniel Silveira, depois pegaram vários outros. Vamos pegar agora primeiro o filho do Bolsonaro, depois pegam vários outros. Vamos pegar todos aqueles que apoiaram, ajudaram aí a pagar carro de som, a colaboraram com toda essa campanha que foi feita aí, que atingiu o PT e que também acabou sendo crítica ao poder judiciário. E aí ganhou o rótulo de antidemocrático. Então, o roteiro do filme de terror está escrito. Resta saber se ele vai ser feito por Hollywood ou pela boca do lixo. Cristiano, por favor. Olha, e eu vejo que quanto mais o tempo passar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de governo Lula, essa reação de setores da sociedade que se manifestam mais fervorosos em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, ela tende a diminuir. É verdade que um segmento que está nas ruas ainda hoje, manifesta suas posições ainda hoje, diante da posse do presidente Lula, diante de um governo novo eleito que vai se desenvolvendo, muitos antigos aliados de Bolsonaro cooptados pelo novo governo, Bolsonaro sem falar nada, quer dizer, vai para 2 meses logo mais sem manifestar nada, sem colocar posição nenhuma. Então,
existe uma tendência de que haja de que as coisas voltem ao normal, de que volte a uma pacificação. E aí, nesse sentido, uma eventual ira vinda das ruas, ela acaba tendo um eco muito pequeno. É aí que pode acontecer todas essas movimentações. Eu acho que isso não vai acontecer agora no comecinho, não. Eu acho que vai dar uns 3, 4 meses que é para a poeira baixar. E tem outra hipótese, Cristiano. Na hora que houver esse movimento do PT e a rua reagir, aí o PT vem com a mão pesada para testar. Vamos arrebentar com a repressão pesada esse pessoal e ver o que acontece. Esse Agora, é o jogo. Nesse caso específico de se prender um ex-presidente, nós vimos o que aconteceu ao longo da história, né? Ao longo dos anos aí, né? A história acabou virando, Constantino. A história tem muitos episódios diferentes. Não existe uma lição aqui única, né? O futuro é incerto porque são os brasileiros que vão fazer esse futuro. Agora, não resta dúvida de para onde está apontando a tendência. A ditadura já está instalada, não tem Constituição no Brasil mais, não existe, né? E o povo, tem uma parcela pelo menos, atenta, está nas ruas e confia ou deposita sua última esperança em alguma ação do Bolsonaro ou das Forças Armadas. Se o próprio Bolsonaro sucumbir em silêncio, acabar preso, alguma coisa assim, o povo vai se ver órfão de lideranças, mas o povo nunca precisou de Bolsonaro. Eu já fiz essa análise aqui muito antes. Não são bolsonaristas que estão nas ruas, são patriotas. Patriotas. Hoje, Bolsonaro representa uma possibilidade de ação em nome desse povo contra esse sistema podre e carcomido. Se o Bolsonaro sucumbir, se o Bolsonaro sumir do mapa, focar, tá fora do baralho, a população está por conta própria. Vai buscar algum outro líder, vai sem líder, né? Então, assim, não é Bolsonaro que lidera, Bolsonaro ficou em silêncio. As pessoas estão na rua. Então, assim, tem muito brasileiro atento hoje que não vai para casa simplesmente porque o Xande ameaçou prendê-los. Essas pessoas estão dispostas a lutar pelo Brasil. Isso está muito claro. Paulo, essa leitura do Constantino ela é muito importante, tá? O povo brasileiro adquiriu uma conscientização impressionante nesse processo eleitoral. A gente tem um fenômeno que precisa ser estudado com muito cuidado. O protagonismo político dos evangélicos. Antigamente, o evangélico era usado como massa de manobra de alguns pastores espertalhões. Hoje isso mudou. Hoje você vê o evangélico em rede social, ele é um protagonista político, está defendendo pautas muito claras, muito sérias. Então é um movimento absolutamente diferente, é uma militância honesta, sem interesses, sem esquemas fisiológicos. Então o nosso establishment não está preparado para lidar com esse tipo de militante político sério, de gente que está fazendo a política porque entende que ela é o caminho do bem. Então, eu vejo que haverá problema nessa ideia de repressão que o PT e o establishment estão pensando de adotar contra a população brasileira. Parcela grande. Repito, foram 96 milhões de eleitores, pelas contas até do TSE, que não votaram no Lula. Cristiano, fazendo uma provocação para vocês, pegando um gancho nessa fala do Constantino, que ainda deposita de alguma maneira algum tipo de liderança do presidente Jair Bolsonaro nesse segmento que tem essas pessoas, inclusive, se manifestando. A pergunta que eu te faço é, já não dá agora, nesse momento, para deixar o Bolsonaro fora desse jogo? Ele já não é carta fora do baralho agora, hoje, dia 14 de dezembro? Olha, Paulo, eu vejo que não. Bolsonaro, ele, além de ser o presidente da República, de ter passado 4 anos como presidente da República, ele é uma pessoa que saiu das urnas há 1 mês e meio, exatamente 1 mês e meio, com 58 milhões de votos. Ele ainda é uma liderança que tem a capilaridade em todo o país, que desperta ainda paixões em todo o país. Então, hoje, o nome mais forte, em oposição ao governo Lula, vamos dizer assim, sem sombra de dúvida, é Jair Bolsonaro. Agora, ele está 1 mês e meio sem se manifestar, fica mais 1 mês e meio, mais 1 mês e meio, e assim vai indo. É natural que ele vá perdendo
esse prestígio todo granjeado ao longo desse período. E não faltam pessoas querendo ocupar esse espaço. O Zema é um deles, o Cláudio Castro no Rio, é Tarcísio, é isso, é aquilo. Você tem um grupo muito grande de pessoas que tem interesse em ocupar esse espaço. E a política não deixa vácuo, né? Mas e o plano do establishment... Só fazer uma pergunta, Serrão. Nenhum, Cristiano, tem o perfil de Bolsonaro, né? Um perfil mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais comunicativo. E são pessoas bem técnicas, esses nomes que você... isso aí que eu ia falar. Mais gestores, enfim, não tem o perfil de Bolsonaro. É isso, Paulo, que eu ia falar. O Bolsonaro, ele tem um carisma, ele foi diferente. Ele foi o cara que conseguiu ser resiliente de tantos ataques que ele recebeu de maneira sistemática. Então, ele é um líder político totalmente diferente. Não pode ser subestimado. Por isso que o plano do establishment é bem claro. Os donos do poder no Brasil querem neutralizar e acabar de arrebentar com o Bolsonaro. Essa é a crença deles. A crença deles desde o começo sempre foi essa. Agora, entre conseguir acabar com o Bolsonaro e acabar efetivamente com ele, a distância pode ser grande. Porque, Constantino, esses nomes que o Cristiano e o Serrão citaram, tanto Zema quanto Tarcísio, Cláudio Castro, todos eles, obviamente, foram eleitos, muitos deles, inclusive, foram eleitos por conta do presidente Jair Bolsonaro, do apoio que o presidente da República deu a eles, mas... cá entre nós, nenhum deles desperta grandes emoções nas pessoas, né? A palavra que eu acho que você estava procurando até é combativo, né? Exato. Eles não são muito combativos. Eu faço um paralelo com o que eu vejo nos Estados Unidos, né? O Trump seria o Bolsonaro, né? Dentro dessa analogia. E hoje a liderança que surgiu do lado direito foi o Ron DeSantis, aqui na Flórida, que é firme, mas preza mais pela liturgia do cargo. Tem mais diálogo possível com ele não confronta o sistema da mesma forma que o Trump, apesar dele ser muito firme nos valores e princípios. Ontem mesmo ele estava dando uma entrevista para Ingram dizendo que vai investigar a questão das vacinas da Covid. É um negócio que é um tabu, ninguém menciona, ele vai comprar essa briga, como ele comprou várias outras. Comprou com a turma woke, com a Disney. Então ele é um cara corajoso, mas ele não tem a mesma toxicidade, né, de um Trump da vida. Eu acho que o Brasil vai procurar um líder à direita mais ou menos com esse perfil. Não acho que seja o Tarcísio, né, mas não acho que seja o Bolsonaro. Senhores, eu vou dar um tweet para cada um de vocês. Fiquem à vontade se vocês quiserem falar sobre algum tema que a gente ainda não abordou. Serrão, por favor. Vamos lá, vem aí o golpe militar de Lula. Ele vai enquadrar os generais, vai dar a ordem para tirar o povo da porta dos quartéis e aí o duplo efeito. Ele bota os militares na mão, como ele quer, e ainda oferece aos militares o desgaste com a população. Vai ser golaço do comandante-em-chefe Stalinácio. Você, Constantino. Olha, Paulo, o Brasil vive uma ditadura hoje e muita gente foi ingênua, para dizer o mínimo, achando que havia ali uma normalidade ou que fazer o L era salvar a democracia. Isso aí realmente é uma piada para trouxa, né? E agora alguns começam a se arrepender. Vejam o que estão fazendo com o Brasil. Ainda dá tempo de lutar. Cristiano. Olha, eu cobro que as autoridades policiais, elas identifiquem e apresentem punições aos arruaceiros, aos vândalos que praticaram esse episódio bárbaro que nós tivemos nas ruas de Brasília na última segunda-feira à noite. São situações realmente que fogem totalmente à normalidade, têm que ser reprimidas, sejam vândalos seja de esquerda, de direita, vândalos não tem ideologia, não importa. Vândalos, criminosos, têm que ser punidos na forma da lei, independente da linha política que professarem. Então, cobra as autoridades para que apresentem prontamente nomes e para que demonstrem tudo o que vai ser feito, até para que não pegue gosto e que esse tipo de prática não seja feita em outros momentos. Logo mais teremos posse de presidente e tudo mais, para que isso não ocorra novamente.